Então, eu queria agradecer ao Joyce, a Irata e a Sâmia por trazer esse caso clínico, é um caso do serviço de UVIT, para a gente discutir aqui, tá? Eu acho que é melhor, porque tem esses riscos na tela, tem uma forma de bloquear alguma pessoa que sem querer está passando o dedo no computador e aparece esses riscos. Se você sair e compartilhar a tela de novo, eles desaparecem. Então, vou sair. Tá, sai, entra de novo e daí a gente começa. Pode começar? Ótimo, então vamos começar? Vamos. Boa noite, meu nome é Sâmia, eu sou fellow do setor de retina e uveit. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Irata, doutora Joyce e Dr. Sérgio pela elaboração do caso e também ao Dr. Nicolas por ter acompanhado e disponibilizado o caso para discussão. Trata-se de uma paciente do sexo feminino de 64 anos, caucasiana, procedente de São Paulo, que foi admitida em nosso serviço pelo pronto atendimento no dia 29 de outubro de 2021, com uma queixa de baixa acuidade visual súbita no olho esquerdo há 4 dias, com evolução para o olho direito após 4 horas, apresentando uma piora progressiva em ambos os olhos. Ela negava outros sintomas oculares e sintomas sistêmicos associados. De antecedentes oculares e familiares não apresentava nada digno de nota, e de antecedentes pessoais referiu ser diabética tipo 2, tabagista com uma carga tabágica de 50 maços ano e relatou ter uma mielite de causa ainda não esclarecida, tendo sido submetida a uma laminectomia descompressiva em 2017. Ao exame oftalmológico, apresentava acuidade visual corrigida de conta-dedos 4 metros em ambos os olhos, ou seja, menor do que 0,1, reflexos fotomotores direto e consensual preservado, a pressão intraocular era de 16 e 24, e a biomicroscopia semelhante em ambos os olhos, com uma catarata nuclear, uma cruz, e na câmara anterior havia uma cruz de célula no olho direito e 3 cruzes no olho esquerdo, e um flare de 3 cruzes em ambos os olhos. E a fundoscopia vamos ver a seguir na retinografia de grande angular. É possível visualizarmos a presença de um embainhamento vascular difuso, com edema perivascular e hemorragias perivasculares também difusamente, em ambos os olhos. Além desse exame, realizamos exames complementares com angiofluorescenografia e OCT, e aqui eu trago as imagens do olho direito e também da autofluorescência e de retinografia para que possamos fazer as correspondências com as lesões existentes. Já nas fases iniciais da anjo, a gente pode observar uma hipofluorescência por bloqueio devido às regiões de hemorragias intrarretinianas, em especial em região temporal superior, e observamos também áreas de extravasamento perivasculares, mais evidentes nas fases intermediárias e tardias do exame. No OCT macular, ela apresentava um edema macular difuso com cistos intrarretinianos e um descolamento bacilar discreto em região foveal, além dessa hiperrefletividade em cascata também na região foveal, que pode ser explicada tanto pelos cistos intrarretinianos quanto pela presença de sangue local, e alguns pontos hiperrefletivos intrarretinianos. No olho esquerdo, visualizamos alterações semelhantes ao olho direito, mas com maior quantidade de hemorragias, que são correspondentes com as áreas de hipofluorescência na anjo, caracterizando a hipofluorescência por bloqueio, e apresenta também o extravasamento no nervo óptico e perivascular, mais significativo do que no olho direito. E no OCT, ela também apresenta um edema macular com um aspecto bastante semelhante ao olho contralateral, mas com um descolamento bacilar mais evidente. Diante desse caso, uma paciente de 64 anos, do sexo feminino, com uma baixa acuidade visual súbita e progressiva em ambos os olhos há 4 dias, com uma acuidade visual menor do que 0,1 em ambos os olhos, uma cruz de células na câmara anterior do olho direito e 3 cruzes de células no olho esquerdo. Com esses exames de retinografia, anjo e OCT, eu gostaria de abrir para a discussão dos principais diagnósticos diferenciais e hipóteses diagnósticas. Perfeito. Então, esse é o caso apresentado. Cleide, Jorge,
Mauro, André, se vocês quiserem, antes do Irata e da Joyce discutirem, então aqui, como é que a gente chama essa alteração? Quais são os diagnósticos diferenciais que envolvem essa patologia, né? Que vocês podem falar, quem quiser começar. É super difícil falar na frente Jorge. da Joyce do Irata de uveíte, né? Porque Não, tudo mas que a eles gente falar deixam, vai ser pouco. Tudo que a gente falar é pouco. Mas é um quadro muito bonito. Você tem uma vasculite, você tem esse aspecto de uma retinite com hemorragias, do lado direito com todos os quadrantes, também com a neurite, um processo também que pega as camadas mais externas da retina, com célula na câmara anterior. Eu pensaria na necrose retiniana e necrose retiniana aguda, diagnóstico diferencial com a PORN, né, que é a forma que é mais agressiva, mas é mais externa. Inicialmente pensaria nisso. Tá. Todos falam aí. Tá. O Cleide, Mauro, André. Parece... Pode falar, Pode falar, Mauro. Parece tipo frosted angiitis, né? Essa vasculite parece galhos de árvore congelados, que a gente vê em doenças infecciosas, pacientes imunodeprimidos, HIV e tal, toxoplasmose, mas também em pacientes com linfoma, leucemia. Pela idade, acho que iria mais, talvez, para o lado dessas doenças neoplásicas do que infecciosas, mas necessitaria de uma investigação abrangente clínica. Eu não tenho muita certeza se isso é só um parêntese, isso é um descolamento bacilar. A gente vê essa esquise e tal, mas não sei se chamaria isso de descolamento bacilar mesmo, mas enfim, só um detalhe. Eu acho que parece só um líquido subretiniano aí, com cistos intrarretinianos, mas talvez, a imagem aqui, talvez com aumento, Mauro, a gente consiga ver melhor, mas eu concordo com você aqui, talvez o aspecto aqui não parece. André e Cleide? Não, eu tive a impressão que o processo primário é realmente uma vasculite oclusiva bem grave, né? Um padrão que lembra um frosted branch uveitis. E concordo com o Mauro em fazer um screening infeccioso, né? E acho que menos provável alguma doença sistêmica autoimune. Com relação ao padrão de envolvimento de vaso, parece ser um padrão mais de flebite, né? Pela angiografia, né? O que faria pensar mais em algumas doenças mais específicas como íris, sarcoidose, né? Entre outras, né? Então, acho que o screening seria basicamente um screening infeccioso, doenças autoimunes, e eu acho que pelo histórico de tabagismo valeria a pena fazer também um screening neoplásico para ela. Perfeito, André. O Cleide, você quer complementar? Eu concordo com tudo que foi dito, né? Um quadro de essa vasculite obstrutiva no padrão aí, frosted branch uveitis, e que o que chama atenção é o comprometimento bilateral sequencial muito agudo, né? E que eu acho que nesse caso essas causas mais relacionadas a doenças sistêmicas, principalmente malignidades sistêmicas, não fica tão provável. Pensarei mais em quadros infecciosos, aí, grupo dos herpes, principalmente. Então, eu acho que a pesquisa tem que focalizar, sobretudo, nessa área etiológica. Perfeito. Então, Joyce Hirata, aqui as hipóteses diagnósticas de frosted branch uveitis, né? O segundo diagnóstico diferencial seria uma necrose aguda de retina, mas sem as áreas é mais um comprometimento de vasculite difuso, né? Com esse aspecto morfológico dos ramos congelados, né? Então, a gente faria aí uma investigação infecciosa, então, para somente, além do que foi, talvez TB, luz, os herpes, né? Tanto o zoster quanto o herpes simples, citomegalo, toxoplasmose pode ter, né? E quadros sistêmicos associados a doenças autoimunes, como foi falado, né? Wegener, BC, principalmente. Vocês publicaram, acho que há uns anos atrás, a gente apresentou aqui na reunião da retina, acho que 2016 ou 2017, o caso de neuro-BC. Igual, mesma apresentação, né? E eu acho que está
Tá publicado. Então, quadros sistêmicos, neoplasias, como foi falado, né? Então, linfoma, leucemia pode ter um quadro parecido. Então, Virata e Joyce, como que vocês veem essa apresentação e o que vocês fazem a partir daí em relação ao diagnóstico e tratamento? Quer começar, Joyce? Quer que eu... Pode começar, Virata. Bom, eu concordo com praticamente tudo que foi falado. Agora, eu só queria pontuar algumas coisas inicialmente. Foi falado inicialmente num diagnóstico de uma vasculite, isso todos concordaram, mas foi falado também de uma possível associação com uma retinite e uma neurite óptica. Em relação à neurite óptica, isso é um diagnóstico diferencial importante. Se a gente olha só na angiografia, você tem um vazamento do disco óptico, então sugerindo que possa ter um comprometimento de neurite. Só que, e aí é fundamental, e frequentemente, quando os pacientes são apresentados, se esquece de falar como estão os reflexos pupilares. Quando você tem um envolvimento difuso da retina, às vezes você tem um déficit da pupila. Porém, quando ele está normal, como foi descrita nessa paciente, a gente, mesmo que tenha um edema de disco óptico bem evidente, a gente não chama o quadro de uma neurite, mas um edema do disco que você pode ter em uveíte, você pode ter em vasculite de retina, sem ter uma neurite propriamente, ou seja, o problema da baixa da visão é fundamentalmente por envolvimento retiniano. Então, quando você tem uma baixa importante da visão e um edema, uma hiperemia do disco, é fundamental ver a pupila para ver se você vai orientar o diagnóstico para uma doença que frequentemente tem uma neurite ou não tem a neurite associada. Em relação à vasculite, em relação à retinite, isso é uma situação que aqui tem algumas áreas que deixa muita dúvida, mas eu particularmente consideraria mais um quadro de uma vasculite. Lógico que quando você tem uma vasculite desta monta, você sempre pode ter um pouquinho de um comprometimento retiniano, um quadro inflamatório de retina. Então, mas não lembra, pelo menos para mim, um quadro de uma retinite propriamente dita. Lógico que um quadro de uma retinite hemorrágica entra no diagnóstico diferencial, mas eu acho que de modo menos importante. Então, fundamentalmente, o quadro clínico dessa paciente é um quadro clínico de uma vasculite de retina bilateral, um quadro mais ou menos simétrico e, como foi muito bem descrito, com o aspecto daquele frost and branch uveitis, tá certo? Então, a partir disto, a gente abre, então, o diagnóstico diferencial. E aí, a Sâmia vai apresentar depois, mas, fundamentalmente, você tem doenças, você tem esses quadros de frost and branch, você tem ele isolado, ou seja, aliás, a descrição inicial não é associada a nenhuma doença infecciosa ou doença sistêmica. Você tem quadros associados às doenças infecciosas e quadros associados às doenças sistêmicas, incluindo aí manifestação, como uma manifestação paranel. O que é importante aqui é assim, do ponto de vista de você pensar de um quadro associado a uma doença sistêmica, uma vasculite sistêmica, eu consideraria uma hipótese um pouco menos provável, porque essa paciente já tem 60 e poucos anos e não tem qualquer manifestação sistêmica associada. Então, assim, você começar um quadro de uma vasculite, tipo uma doença de IBC, uma granulomatose com poliangeite, uma policondrite recidivante, depois de 60 anos, isso é absolutamente excepcional. Das doenças sistêmicas que eu acho que vale a pena você considerar no diagnóstico diferencial, não é nessa situação é mais raro, mas teoricamente eu estou falando de uma vasculite de uma maneira geral. Uma doença sistêmica que é bem compatível nessa faixa etária é a sarcoidose, tá? Então, sarcoidose, sim, das doenças sistêmicas é a que poderia entrar de maneira mais importante no diagnóstico diferencial. Fundamentalmente, os dois diagnósticos mais importantes aqui é, primeiro, um quadro associado a uma infecção, e aí, num paciente com 64 anos, embora ela não tenha nenhuma indicação de um quadro de uma doença consumptiva, não tem emagrecimento, inapetência, nada de maneira mais importante,
primeira coisa é lembrar que das doenças infecciosas são as doenças que comprometem o paciente já com uma diminuição da imunidade, e aí as infecções do grupo herpes são mais importantes. E dessas, a que mais chama atenção, e na época que a gente tinha muito pacientes HIV com baixo CD4, esses quadros, a gente frequentemente, a primeira coisa que a gente pensava era a infecção pelo citomegalovírus. Então, num paciente com imunossupressão grave, tipo HIV com baixo CD4, num quadro como esse, o primeiro diagnóstico, sem dúvida, é infecção pelo citomegalovírus. Lógico que os outros vírus entram nesse diagnóstico diferencial. Agora, toda uveíte, toda vasculite num paciente com 64 anos de idade, a primeira preocupação que a gente tem que ter é afastar um quadro associado a uma neoplasia. Então, e sem sombra de dúvida, aqui é a primeira coisa que a gente tem que ficar alerta, é afastar uma neoplasia. Porém, do ponto de vista de tratamento, como a gente não consegue afastar um quadro de uma doença viral, a primeira conduta que a gente tem nesses casos, com esta apresentação, é iniciar um tratamento com agente antiviral, e fazer a investigação. Se for um paciente adulto jovem com manifestação sistêmica, pensar numa doença sistêmica associada, pensando num paciente mais de 60 anos, investigar uma possível associação com uma doença neoplásica. Então, essa é a conduta que eu acho que é importante ter numa fase inicial. O tratamento para uma doença infecciosa viral, e aí você tem... A mais importante ou a mais frequentemente associada a esses quadros é o citomegalovírus. Então, eu inicialmente pensaria em iniciar o tratamento com o ganciclovir, que é o tratamento de escolha para o paciente que tem uma infecção pelo citomegalovírus, e simultaneamente fazer uma investigação para uma doença neoplásica eventualmente associada a essa paciente. Acho que era isso, Sérgio. Perfeito, Hirata. Joyce, você quer complementar? Não, acho que tá. Vamos em frente. Obrigada. Tá. Hirata, o André chamou a atenção que o comprometimento aqui da vasculite é maior nas veias, né? E é mesmo, se você consegue aumentar aqui a imagem, você vê que as artérias são um pouco afetadas, mas praticamente toda a parte venosa. Esse diagnóstico ajuda, você tem mais veno, indica algum diagnóstico? É importante você identificar isso? Como regra geral, Sérgio, eu não tenho muito essa preocupação de associar algumas doenças, algumas vasculites que têm mais um comprometimento arterial, pensar mais em umas doenças, e algumas que têm um comprometimento mais venoso, pensar em outras doenças. Eu vou dar um exemplo muito... Uma doença que em vasculite é muito importante é a doença de IBC. E, às vezes, a gente tem pacientes, o mesmo paciente, quando ele não fica bem controlado, ele tem fases que ele se apresenta mais como uma manifestação venosa, tipo embainhamento perivascular, quadro fundamentalmente venoso. Eu tenho um outro paciente que, o mesmo paciente, numa outra fase da doença, faz uma obstrução capilar regional, e numa outra fase da doença, ele faz um quadro de uma obstrução arteriolar, lembrando um quadro de retinite hemorrágica. E aí, às vezes, o diagnóstico diferencial é importante, porque esse paciente vem fazendo uso de imunossupressor. E temos outros casos com lúpus e com doença de IBC, que quando você tem esse envolvimento neurológico, muitas vezes você tem um quadro de uma obstrução vascular arteriolar, e você tem uma área de infarto, e é o paciente que já tem uma vasculite sistêmica, o diagnóstico diferencial com uma doença infecciosa associada, às vezes é difícil. Mas eu citei esse caso só para dar um exemplo, quer dizer, uma doença que é o mesmo paciente, dependendo da fase da doença, ele se manifesta mais como um quadro arteriolar, mais como um quadro venoso. Então, eu acho assim, existem algumas doenças que dão mais, ou quase que exclusivamente, manifestação venosa. Outros que, agora, de uma maneira geral, todas as vasculites tendem a ter um comprometimento venoso mais importante. Por quê? Porque é onde a circulação é mais lenta e aonde a parede vascular é mais fina. Então, como regra geral, as vasculites, de um modo geral,
tendem a ser mais importantes no território venoso. Agora, claro que existem algumas doenças que é mais raro você ter uma manifestação arteriolar. Porém, eu não acho que a partir disso a gente consiga afastar uma doença ou pensar mais em outras doenças. Essa, pelo menos, é a minha opinião, Sérgio. Perfeito. A segunda pergunta, Hirata, num quadro inflamatório, com essa intensidade, ela tem uma pulmoveite, uma vasculite grande, você descartando causa infecciosa, você associaria ao antiviral, obviamente, descartando uma doença sistêmica que talvez tivesse se tratado com corticoide, nesse ponto aqui, como é que você poderia acrescentar, ter indicação de corticoterapia sistêmica ou ocular? Ocular, por exemplo, ocular, quer dizer, essa paciente tem uma reação do segmento anterior. Então, toda vez que tem uma uveites anterior, independente da causa, você tem que tratar com corticoide e dilatar a pupila, independente da causa, tá certo? O uso do corticoide sistêmico, frequentemente, mesmo quando temos uma doença de natureza infecciosa, não raramente a gente associa também um esteroide sistêmico. Por quê? Principalmente quando você tem uma manifestação vascular, existe uma possibilidade grande da manifestação vascular ser uma manifestação imunomediada, desencadeada, por exemplo, por um agente infeccioso. O exemplo mais clássico que a gente tem disso é a toxoplasmose. Então, quando você tem um foco de toxoplasmose, o que se admite? Se admite que você tem toxoplasma naquela região que você tem um foco de retinocoroidite. Porém, não raramente a gente vê um embainhamento vascular, uma vasculite, entre aspas, de retina difusa. Ou seja, você tem um foco onde você admite que você tenha o toxoplasma naquele foco, e tem várias descrições anatomopatológicas disso, mas muitas vezes o foco vamos supor, é nasal e você tem quase 360 graus um quadro de vazamento perivascular. E o que se admite é que esse envolvimento vascular não seja a presença do toxoplasma no vaso, mas uma resposta imunomediada à presença do toxoplasmose. Eu imagino que o mesmo raciocínio a gente pode pensar em sífilis. Por exemplo, você tem sífilis, você não admite que você tem, e é comum você ter aquela vasculite exuberante na sífilis. Eu não acho que não necessariamente você tenha que ter o treponema em todos aqueles vasos. Eu acho que muita da manifestação vascular é decorrente de um processo imunomediado. Então, mesmo em doenças infecciosas, a gente frequentemente, uma vez feita a cobertura com o antibiótico, eu pelo menos frequentemente associo, e essa associação depende da intensidade, da gravidade e do risco de comprometimento funcional, você vai fazer uma associação com esteroide sistêmico. Então, nessa paciente em particular, eu acho que, como eu disse, inicialmente eu acho que tem que fazer o tratamento como uma doença viral, mesmo não sendo uma imunodeprimida clássica, ou seja, ela não tem HIV, pelo menos não diagnóstico de HIV, não tem sinais de não é uma transplantada que faz uso de imunossupressores, nem uma doença autoimune que faz, mas eu acho que eu pensaria como primeiro diagnóstico, como primeira conduta, tratar uma doença infecciosa que se for uma infecciosa e você não tratar, pode ser um desastre. E logo depois iniciado esse tratamento, eu faria associação com um esteroide sistêmico, Sérgio. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Não, respondeu, perfeito. Então, você quer... Oi, Joyce, pois não. Só complementando essa pergunta e a resposta do Hirata, lembrar que a dose do corticoide que a gente sugere sempre uma dose de 0,5 miligrama por quilo, não seria uma pulsoterapia e muito menos uma injeção de um Ozurdex, por exemplo. Tá? Então, só ressaltar esse ponto. Acho que só isso. Perfeito, 0,5 miligrama por quilo. Sâmia, você quer seguir para? Então, a gente viu o diagnóstico, agora tem os diagnósticos diferenciais têm que serem feitos, o antiviral vai ser introduzido, depois o diagnóstico diferencial, o corticoide em seguida. Né? Você quer continuar, então, para ver como é que foi feita a evolução do paciente?
Vamos sim. Então, a gente prosseguiu com a internação e solicitamos os exames para a investigação etiológica. Nos exames gerais, a única alteração era a proteína C reativa elevada. Na triagem de autoanticorpos e marcadores inflamatórios, veio apenas uma dosagem de C3 discretamente elevada, que é um marcador inespecífico, e a triagem dos demais autoanticorpos, todos dentro da normalidade. Nas sorologias infecciosas, eu chamo a atenção para as sorologias de herpes e citomegalovírus, ambas com IgG reagente e IgM não reagente, e o líquor não evidenciou alterações significativas para o caso. Foi feita também a paracentese de câmara anterior para pesquisa de antígenos virais no moracoso. Tendo em vista nossas hipóteses de uveíte posterior por citomegalovírus ou outro vírus do grupo. O método utilizado foi strip-PCR direto multiplex, que avaliou diversos agentes e não houve qualquer pico viral com resultado negativo. Solicitamos a avaliação conjunta de outras 3 especialidades, da neurologia, pneumologia e da endócrino, para complementação da investigação sistêmica. Na tomografia de tórax, evidenciou linfonodomegalias bilaterais e um nódulo especulado de 2,7 centímetros no segmento lingular inferior. Na tomografia de abdômen e pelve, não haviam achados relevantes, e na ressonância de sistema nervoso central, haviam sinais inespecíficos de microangiopatia e os achados da laminectomia descompressiva previamente realizada pela paciente, sem outros achados. Em vista desse nódulo pulmonar evidenciado, foi discutido o caso em conjunto com a pneumo, que sugeriu a solicitação do PET-CT, e o nódulo foi considerado como suspeito de neoplasia. O próximo passo foi a programação para broncoscopia com biópsia, e mantemos o acompanhamento. O caso apresentado, então, é de uma uveíte posterior bilateral, com vasculite retina com aspecto de frosted branch angiitis, com esses achados nos exames de imagem e também com esses achados oculares já descritos anteriormente. E diante desses aspectos, temos como os principais diagnósticos diferenciais as causas infecciosas, dentre elas citomegalovírus e herpes, como já discutimos muito bem agora, e diante do nódulo pulmonar, as síndromes mascaradas. A conduta adotada foi a internação e início do tratamento com aciclovir, pensando principalmente na cobertura herpética, associada à prednisona oral de 0,5 mg por quilo dia e o tratamento tópico. Durante a internação, em vigência do aciclovir, a paciente apresentou uma piora da acuidade visual em ambos os olhos e pouca resposta de redução da celularidade da câmara anterior. Optamos, então, pela substituição do aciclovir para o ganciclovir, que apresenta uma cobertura mais específica para o citomegalovírus, e a partir desse momento começamos a observar uma melhora na acuidade visual gradualmente e persistente, e também uma redução da celularidade da câmara anterior. A corticoterapia foi instituída numa dose de 0,5 mg a quilo, que foi mantida durante toda a internação. Inicialmente, a corticoterapia tópica, iniciamos uma dose menor, de 6 em 6 horas, para evitar interferência na resposta da paracentese da câmara anterior, e após o procedimento ela foi intensificada. Trago também a evolução do OCT, que observamos uma melhora do edema intrarretiniano, do fluido subretiniano, ainda com alguma fragmentação da retina externa, que pode justificar a acuidade visual mantida de 0,1 em ambos os olhos até esse momento. Trago também a evolução da retinografia e da angiofluorescinografia feitas durante a internação. Essas imagens são as iniciais que a gente viu anteriormente. E nessa segunda imagem, a paciente apresentava-se no D19 de ganciclovir, e tanto no olho direito quanto no olho esquerdo, ela apresenta uma melhora do extravasamento perivascular visto na anja e também do embainhamento vascular na retinografia, especialmente nas arcadas inferiores. E esses são os exames da alta hospitalar da paciente, tanto a retinografia de grande angular quanto a angiofluorescinografia de grande angular. E aqui, para que possamos avaliar a evolução na retinografia em maior aumento durante toda a internação e também da angiofluorescinografia em ambos os olhos. A paciente teve alta com prednisona oral e manteve o acompanhamento no ambulatório de uveites. Ela retornou em fevereiro desse ano.
em fevereiro desse ano, e referia a suspensão da prednisona oral por conta própria. A despeito dessa interrupção, a visão apresentava-se estável e até um pouco melhor do que na alta hospitalar. No olho direito tinha uma visão de 0,2 e no olho esquerdo de 0,3. No OCT, podemos observar no olho direito uma ausência de edema macular e um melhor aspecto da retina, embora ainda mantenha essa fragmentação na retina externa, semelhante no olho esquerdo, mas que apresentou um retorno dos cistos intrarretinianos após a suspensão da corticoterapia oral. Fizemos também uma ANJA nessa data, que apresenta uma melhora do extravasamento perivascular, mas com algumas áreas de exclusão capilar em ambos os olhos que não tinham sido vistas anteriormente. Nesse momento, é difícil dizermos se podemos atribuir a não visualização dessas áreas de exclusão pelas hemorragias apresentadas no início do quadro, ou se realmente ela não tinha essas áreas na apresentação inicial. Aqui também saiu o resultado da biópsia, que foi agendada pela radiologia intervencionista, mas que na tomografia de planejamento para biópsia, eles observaram uma resolução do nódulo pulmonar visto anteriormente. Então, a nossa conduta nessa ocasião foi reintroduzir a prednisona oral 0,5 mg ao quilo dia, com um desmame lento e gradual, em vista da piora do edema macular no olho esquerdo. A paciente retornou após 2 meses, ela apresentou uma melhora da acuidade visual no olho direito de 0,25 e no olho esquerdo de 0,5, e melhora também no edema macular no olho esquerdo. Mas no final de abril, a paciente evoluiu com HV em ambos os olhos. Optamos por acompanhar o HV e atualmente ela apresenta-se sem queixas, em uso de prednisona 30 mg ao dia, com uma acuidade visual de 20/60 em ambos os olhos, sem alterações na biomicroscopia, e na fundoscopia podemos avaliar aqui na retinografia. Ela apresenta um vítreo claro, o nervo óptico corado e bem delimitado, os vasos afinados na arcada temporal superior com vasos fantasmas e redução do brilho foveal, com reabsorção das hemorragias intrarretinianas e melhora bastante importante do embainhamento vascular em ambos os olhos. No OCT, mantém-se sem edema em ambos os olhos, com essa desorganização da retina externa na região foveal, e nos locais com maior alterações vasculares, próximos à arcada temporal superior, um afinamento retiniano difuso. Aqui ao lado, trago os exames iniciais para que possamos compará-los, o exame atual e o exame inicial. Além da retinografia e do OCT, essa é a anjo atual da paciente do olho direito, que mostra essas áreas de exclusão capilar, já com algumas marcas de laser que iniciamos. E aqui ao lado a anjo inicial, para vermos também essa melhora que ela apresentou do extravasamento e da reabsorção das hemorragias intrarretinianas. E também no olho esquerdo, o exame atual e o exame inicial apresentado. Essa foi a nossa última avaliação da paciente, então eu gostaria de abrir para as considerações finais dos senhores e discussões. Perfeito, ótima apresentação. E se eu puder resumir brevemente em relação ao diagnóstico etiológico, ela tem um PCR negativo para vírus, mas ela tem um teste terapêutico positivo para uso do ciclovir, que sugere o citomegalo, apesar do PCR ser negativo na câmara anterior para citomegalovírus. Então, isso que eu queria uma consideração do pessoal da UVIT. Além disso, ela tem sequelas, então ela tem áreas de exclusão capilar dos 2 olhos, foram tratados com laser, e tem áreas ainda de exclusão que precisam ser complementadas do laser, né? E no OCT ela tem uma fragmentação da zona elipsoide, que explica a visão de 20/60, que é a visão máxima que ela tinha, mas ela tinha conta-dedos, então ela teve uma melhora visual significativa, tá? Irata, em relação ao diagnóstico, quer dizer, o nódulo pulmonar, que seria um diagnóstico, então, de uma doença paraneoplásica, uma manifestação bem incomum de doença paraneoplásica, né, na retina, foi excluída porque o nódulo pulmonar, que seria a causa eventual de um tumor primário, né, desapareceu durante a evolução. Mas em relação ao citomegalo, que é a principal hipótese causadora da patologia,
Ela tem o PCR negativo, mas um teste terapêutico aí com ganciclovir positivo. Ela usou aciclovir, não teve melhora, e depois da mudança do aciclovir melhorou. E, obviamente, com o quadro inflamatório, ela era dependente do corticoide sistêmico para manter o olho desinflamado sem edema macular. Então, você quer fazer essas considerações, você e a Joyce? Então, a primeira consideração, Sérgio, é o seguinte. Na verdade, do jeito que foi apresentado, talvez não tenha ficado a ideia exata da evolução, pelo seguinte: inicialmente a gente não tinha esse PCR na câmara anterior, tá certo? Então, se inicia o tratamento e a investigação baseado só na característica clínica, na apresentação clínica. Face a essa apresentação clínica, a ideia inicial é: das doenças que você não infecciosas, que você tem como mais provável, são as infecções pelo grupo herpes. Daí, iniciar o tratamento para a infecção do grupo herpes, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que associar também uma cortisona, e se for um quadro de herpes e você der a cortisona, pode ser um desastre, piorar muito o quadro retiniano dessa paciente. Então, embora ela não tenha uma imunodepressão significativa, que é o que geralmente se encontra nos pacientes com CMV, a gente tem que iniciar esse tratamento. Em relação à resposta, Sérgio, eu não acho que, pelo menos eu não sei se a Joyce ficou com a impressão diferente, mas a minha impressão é que ela não é que ela tenha respondido ao tratamento, ao antiviral. Na verdade, ela respondeu à cortisona. E foi só uma questão de tempo, tá? A troca do aciclovir pelo ganciclovir não foi nem tanto porque não estava respondendo, foi porque eu tive a ideia que, como CMV era uma coisa importante, e como se for CMV, o aciclovir não pega o CMV adequadamente, e em relação ao herpes simples e zoster, que é a outra viral, embora o aciclovir seja a droga de escolha, você tem uma resposta ainda boa ao ganciclovir. Esta foi a ideia da troca. Não foi nem tanto porque estava piorando, foi porque, teoricamente, o CMV seria uma etiologia importante que se deveria considerar, e aí, para tratar o CMV, teria que ser o ganciclovir. Então, esse foi o motivo da troca. Aí você faz a punção, mas a punção já na vigência do tratamento e já com uma melhora da reação. Então, assim, quando ele venha positivo, isso reforça o diagnóstico, e aí a gente tem mais elementos para ficar com esse diagnóstico, mas quando já está sendo tratado e com pouca reação do segmento anterior, quando você vai fazer essa punção, eu não lembro quanto que ela estava de reação no segmento anterior, mas existe a possibilidade de você ter um falso negativo. Então, não é só a ausência desse teste positivo, mas também que a própria doença não era uma coisa que, vamos dizer, que seria um diagnóstico que a gente teria que manter nesse diagnóstico independente da punção, entendeu? Então, assim, na verdade, o que eu acho que essa paciente respondeu foi o uso da cortisona. E por isso que nós paramos depois dessa evolução com ganciclovir, quer dizer, quando você tem um CMV, faz um diagnóstico por CMV, geralmente esse paciente tem uma depressão imune relativamente importante, e passado a fase aguda, até ele melhorar essa imunidade, você tem que fazer a profilaxia. E aí você faz ou com valganciclovir oral, que é extremamente caro e tem dificuldade no hospital em obter essa medicação, a profilaxia custa quase R$10.000 por mês, ou você faz o próprio ganciclovir uma vez por dia. Na época do HIV, a gente fazia profilaxia inicialmente 5 vezes por semana, não 2 vezes por dia, mas só uma vez por dia, tá? Até melhorar a condição imune dele. Então, no HIV, até recuperar a imunidade, ou num paciente transplantado, eventualmente fazer um ajuste da imunossupressão. Então, voltando para o caso, eu acho que, na verdade, ela respondeu mais à cortisona do que ao tratamento ao CMV. E em relação ao diagnóstico,
quando veio aquela alteração e a própria clínica achou que aquilo era sugestivo de um tumor, a gente achou, bom, então é uma síndrome mascarada que está se apresentando com esse quadro de Frost and Branch. Mas melhorou então a gente não vou dizer que se exclua totalmente, mas torna essa possibilidade muito menos provável, mas a gente tem que continuar o segmento, porque às vezes aparece, no decorrer da investigação, aparece um diagnóstico. E em relação às doenças sistêmicas, uma doença que eu acho que a clínica não levou em consideração, mas que eu acho que, do ponto de vista ocular, a gente não dá para excluir a sarcoidose, porque ela tem os gânglios na tomografia, e se isto melhora com a cortisona, isto pode ser a evolução do tratamento de uma sarcoidose. Então, a clínica não fez esse diagnóstico sistêmico ainda. Sarcoidose não é frequentemente uma manifestação, a Frost and Branch não é uma manifestação frequente em sarcoidose, mas esse, eu acho que é um diagnóstico diferencial que a gente tem que ainda ficar em investigação. A análise crítica que eu faço aqui é que quando ela veio com aquela área, porque aquela área extensa de exclusão capilar, se ali não deveria ter sido feita uma injeção de antiangiogênico, que é o que eu acho que hoje talvez a gente tenha que fazer. Claro que quando você tem uma doença que você acha que é inflamatória, às vezes só tratando o quadro inflamatório, você melhora a condição da oclusão capilar e melhora a condição e você eventualmente não precisa fazer, mas se veja que ela já teve uma hemorragia vítrea. Então, a análise crítica que eu faria aqui no acompanhamento que nós mesmos fizemos é se lá atrás não deveria já ter feito uma injeção de um antiangiogênico. Talvez, pensando retrospectivamente agora, é o que talvez eu tivesse indicado à época, Sérgio. É isso. Tá. Joyce, você quer dar a tua opinião? Sim, eu acho que foi um caso bem difícil quando você está diante do caso inicial e você tem que tomar alguma conduta, né? Então, é isso que o Hirata e todos colocaram, com certeza, você tem que abordar a parte infecciosa e quadro viral herpético, né? E a paracentese, assim, foi uma oportunidade, porque a gente está com um projeto, o hospital está com possibilidades, mas não possibilidade estão no dia a dia de todos. E com um olho ela tinha uma reação maior, né? Acho que eram 3 cruzes, então foi optado sempre pelo olho que tem mais reação. E só vou falar um pouquinho do kit que nós estamos usando, né? É um multiplex que usa um volume bem pequeno de amostra, 50 microlitros, mas com 10 microlitros você consegue fazer o PCR multiplex, e esse PCR você não extrai o DNA, então você pula uma etapa, então é um PCR direto que se fala e que pesquisa ao mesmo tempo 9 patógenos relacionados à doença ocular, incluindo toxoplasmose, o herpes simples 1 e 2, o zoster, o CMV, BV, herpes humano 6, HTLV e sífilis. Então, ele não inclui só tuberculose, que seria um diagnóstico importante para a parte de uveíte. E a sensibilidade é muito boa desses testes de PCR, assim, ele detecta um número muito pequeno de cópias. Então, o falso negativo, também sempre tem que considerar, considerando isso que o Hirata colocou, então ele não exclui, o fato de ser negativo não exclui a sensibilidade, embora ele detecte um número muito baixo de cópias, a sensibilidade como um todo, assim, né, uns 20%, 30%, não é 100%, né? Então, realmente, quando é negativo, ele não exclui o diagnóstico. Agora, a impressão realmente que eu tive, igual a do Hirata, que o caso não era relacionado a um quadro viral. Pela evolução, a gente consegue falar, e esse é um dos motivos que a gente não manteve, nós não mantivemos uma profilaxia secundária, uma dose de manutenção, né? Acreditando mais num quadro inflamatório ou principalmente paraneoplásico, e que a evolução, nesse momento, indicou que não ser. Então, só isso que eu queria acrescentar. Tá joia, Justin. Então, só para
a extenso, o quadro, vocês, né, tem várias discussões aqui, só para tentar sintetizar. Tem 4 hipóteses diagnósticas, então, para esse caso. Uma etiologia viral, PCR negativo, evolução não é típica. Então, a impressão que deu durante a apresentação é que houve uma resposta com a introdução do ganciclovir, mas o Hirata, que está acompanhando o caso, não é isso, quer dizer, ele melhorou com corticoide, então o citomegalo fica com um diagnóstico talvez de exceção, certo? Quadro sistêmico clínico pode ser sarcoidose, concordo, tem alteração pulmonar e melhorou com corticoterapia, embora a sarcoidose não tenha essa manifestação típica inicial, embora seja descrito em literatura, né? Raramente você pode ter essa apresentação. A outra é a síndrome paraneoplásica, mas ela não tem tumor detectável, pelo que eu vi até agora, o nódulo pulmonar desapareceu, talvez fosse relacionado à sarcoidose e não à neoplasia. E o quarta hipótese é um quadro idiopático. A gente não consegue definir, não é infeccioso, não está relacionado à patologia sistêmica, né? E nem à neoplasia. Então, existe descrição desses quadros idiopáticos, ele não consegue chegar a um diagnóstico. De qualquer forma, ele foi tratado adequadamente, introduziu antiviral com a suspeita inicial que poderia ser por citomegalo, por herpes, né? E introduziu corticoide, deu a cobertura para o corticoide da mesma forma, ela teve uma resposta super boa, ela ficou com uma sequela pelo envolvimento da região macular, mas ela podia ter perdido completamente a visão, ela deu entrada com conta-dedos, ela saiu com 20/60, então teve uma resposta terapêutica muito positiva. Em relação ao antiangiogênico, Hirata, eu não acho que tenha sido uma falha não usar o antiangiogênico, eu não teria usado. Ela tem uma resposta do edema macular com corticoterapia. Essas áreas que ela tem de exclusão capilar não estão associadas à neovascularização, localizadas, né? Então, não tem neovaso, eu não vejo neovaso na retina, talvez ela tenha nessa imagem da entrada essa hiperfluorescência que ela tem no disco, talvez pudesse simular uma neovascularização, mas na fase de resolução, à esquerda, aqui nessa montagem, a gente não vê neovascularização de disco também. Então, eu não acho que o antiangiogênico, ele não ser usado, implicou em alguma piora de evolução dessa paciente. Eu só complementaria o laser, e mesmo complementar o laser sem a presença de neovaso, quando a gente tem uma oclusão venosa, essa não é uma oclusão venosa típica, né? É discutível. Então, aqui talvez eu faria o laser focal, mas eu acho que não precisa usar antiangiogênico, Hirata. Eu acho que não é desnecessário, tá? E eu concordo com vocês que esse caso tem que ser seguido para a gente ter um esclarecimento do diagnóstico. Tem duas observações aqui no chat. Uma é da Smante, se você precisa ter o IgM alto para ter o citomegalo, não. Você pode ter imunidade reduzida, o IgG positivo, você tem contato com o citomegalo, quer dizer, você tem o citomegalo e você pode ter uma reativação. O IgM não é necessário ser positivo. Hirata e Joyce, se eu estiver falando uma coisa, vocês não concordem, vocês falam. Só complementar isso que você respondeu. Todos esses vírus herpes, eles são vírus latentes, né? Então, eles estão no organismo do indivíduo que foi infectado em algum momento sem uma manifestação de doença, e por algum motivo é reativa, né? Então, o IgM habitualmente é negativo e é sempre habitualmente uma reativação de uma infecção que o indivíduo já teve em algum momento da vida. E não em uma infecção aguda que o IgM estaria positivo, certo? E uma outra recomendação do John, que eu acho totalmente positiva, né, pessoas com mais de 50 anos serem vacinadas pelo vírus, por essa vacina nova agora do zoster, porque a gente vê muito complicações de infecção por zoster, né, o paciente por algum motivo fica um pouquinho mais imunodeprimido e o zoster aparece com quadros que podem ser graves. Existe essa vacina para prevenir isso. Já tinha uma vacina anterior com eficácia menor, tem essa vacina agora que é mais eficaz, bem mais eficaz. Quem já tomou a anterior tem que esperar uns 2 anos, conversei com alguns infectologistas sobre isso, para tomar a nova, eu não sei se isso é consenso, tá? E assim, o John fala que se teve hemorragia vítrea, deve ter neovaso, mas eu acho que ela não teve hemorragia vítrea, ela teve opacidade vítrea, teve vitreite, não HV, tá? Então, talvez ela não tenha neovaso mesmo. De todo jeito, não tem neovaso ativo agora para a gente usar antiangiogênico, mas preventivamente a gente pode fazer um laser. A gente pode partir para a revisão? Alguém quer fazer algum comentário? Acho que uma coisa rápida só é que
tem esse edema cistoide, enfim, essas alterações mais novas sugerem, acho que existe a discussão se isso é decorrente da alteração retiniana que ela já tem ou se é um quadro inflamatório sistêmico ativo e por isso está usando a prednisona sistêmica. Em sendo algo ativo, acho que o vírus fica mais para trás, ou seja, não espera que a infecção seja assim crônica. Acho que pensaria mais nessas doenças sistêmicas e lembrar que linfoma às vezes melhora mesmo com corticoterapia, continua sendo, acho, uma possibilidade. Ótimo. Então, lembrar do linfoma também. Perfeito, Mauro. Ótimo. A gente pode partir para a revisão? Se alguém quiser fazer algum comentário, a gente faz no final, que a gente já está bem adiantado aqui. Samia, você quer fazer a revisão? Vamos sim. Então, em 1976, Ito e colaboradores descreveram o caso de uma criança de etnia japonesa do sexo masculino com uma panuvite e vasculite retiniana disseminada e descreveram pela primeira vez o termo Frosted Branch Angiitis ou angite de vasos congelantes. Essa é uma entidade rara, caracterizada por uma vasculite retiniana difusa, fulminante, sendo os principais sintomas fotopsias e rápida deteriorização visual. A doença é caracteristicamente bilateral e a vasculite geralmente é não oclusiva. Os principais achados fundoscópicos incluem exudatos perivasculares e inflamatórios difuso, com uma aparência de ramos congelados, edema de retina e mácula, sendo essa uma importante causa de baixa de visão nos pacientes, papilite, irite, vitreite, hemorragias intrarretinianas e exudatos duros. Falando um pouco da epidemiologia. Tem cerca de 115 casos relatados na literatura. Geralmente, a doença ocorre bilateral e mais frequentemente em mulheres, em torno de 61%. A doença tem uma distribuição de idade bimodal, com um pico entre 6 e 16 anos e na terceira década de vida. Quando complicada, ela cursa com complicações maculares, cicatrizes, oclusões venosas e arteriais, fibrose retiniana difusa e descolamento de retina. A fisiopatologia ainda não é bem compreendida, mas acredita-se que se deva a uma resposta imunomediada a agentes infecciosos ou a agressores inflamatórios, autoimunes ou paraneoplásicos. A doença pode ser idiopática ou associada a doenças sistêmicas ou oculares. O grupo Kleiner Colaboradores classificou as etiologias em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é caracterizado por doenças que têm aparência fundoscópica de vasos congelantes, causado pela infiltração na parede do vaso por células malignas, associada à leucemia linfoblástica aguda e linfoma ocular, simulando uma vasculite. Falando um pouco sobre as síndromes mascaradas e a sua relação com o Frosted Branch Angiitis. A síndrome mascarada é um termo que tem sido usado para descrever uma série de patologias que mimetizam um quadro de inflamação intraocular crônico e que não são secundárias a um processo infeccioso ou mediado por imunidade. Geralmente, ela pode ser dividida nos grupos neoplásicos e não neoplásicos. Isso inclui vários diagnósticos diferenciais, incluindo malignidades hematológicas, descolamento de retina crônico, corpo estranho intraocular e isquemia retiniana. Buscando na literatura, encontramos a associação entre Frosted Branch Angiitis com neoplasias hematológicas, em especial o linfoma, como pode ser observado nesses relatos de caso. Entretanto, não encontramos associação com neoplasias sólidas. O segundo grupo ele é caracterizado pela resposta Frosted Branch, em que ocorre vasculite secundária e podemos subdividi-lo quando associado a infecções intraoculares, como, por exemplo, o citomegalovírus e outros agentes, associado às vasculites sistêmicas, doenças de BC, lúpus, entre outras, ou então associado a outras doenças sistêmicas, sarcoidose, doença de Crohn, entre outras. Eu trago aqui alguns casos para exemplificar. Esse é um paciente do nosso serviço, jovem, com HIV positivo, um CD4 de 47, que apresentou retinite por CMV e foi tratado com ganciclovir. Esse é o relato de caso de síndrome de BC com acometimento de mucosa oral, com úlceras orais, trombose seio venoso e o aspecto de Frosted Branch em ambos os olhos, que foi o que a gente comentou anteriormente na apresentação, que foi tratado com pulsoterapia.
Um outro paciente nosso que tem lúpus com acometimento cutâneo, articular e hematológico, que apresentou o aspecto de frosted burnt uveitis na fundoscopia, e esse outro paciente com dermatopolimiosite, que também foi tratado e acompanhado no nosso serviço. Além desses dois grupos, tem um terceiro grupo, que é a manifestação ocular isolada, em que um precedente infeccioso, em geral uma doença viral em 33% dos casos, é responsável por desencadear a vasculite. Esses pacientes geralmente são previamente rígidos e imunocompetentes, evoluindo com uma vasculite com boa resposta à corticoterapia. E como mensagens finais para casa, lembrar do amplo diagnóstico diferencial, excluir as causas infecciosas e citomegalovírus, especialmente nos pacientes imunossuprimidos, e sempre considerar um tratamento específico. E, por fim, o uso de corticosteroides sistêmicos, que é controverso. Alguns pesquisadores acham que eles não são indicados nesses casos, porque eles suprimem o sistema imunológico sem inibir a replicação viral, mas os outros acreditam que eles possam reduzir os danos gerados pelo processo inflamatório local. Muito obrigada, estou à disposição. Ótimo, Samia. Hirata, Joyce, algum complemento aqui? Então, esse paciente deve ser seguido principalmente para os diagnósticos aí sistêmicos, né? Linfoma e sarcoidose, certo? Que a clínica médica tem que seguir, não é uma função do oftalmologista, mas da clínica, né? E talvez a gente, na próxima reunião da UVEIT, a gente traga a evolução desse caso, né, Samia, Hirata e Joyce? Sim, Sérgio, acho que era isso. Sim, também acho que era isso. Perfeito, então. Então, Joyce, Hirata, super obrigado, o caso super bem apresentado pela Samia e super bem conduzido por vocês. E a gente agradece aqui a participação de novo de vocês com casos excepcionais. Então, super obrigado por estar com a gente hoje, tá? É sempre um prazer, Sérgio. Até o final vai ter mais um, hein? Obrigada, Sérgio. Tá bom. A gente que agradece, tá? Obrigado. Obrigada. Obrigado, Samia. Se você puder compartilhar isso. Agora a gente vai para a imagem. O Minelli, o Tomás, você Tudo pode bem, professor? compartilhar? Boa noite. Tudo jóia. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Tomás Minelli, eu sou fellow e preceptor aqui do serviço. Eu vou apresentar a imagem da semana de hoje. Primeiro eu queria agradecer imensamente ao professor Leandro, que me cedeu a imagem e uma aula que a gente teve. É uma imagem bem interessante, e o professor Sérgio que me ajudou na formulação dessa apresentação. A imagem da semana de hoje é essa imagem, esse corte de ACT, e eu queria perguntar para vocês mais especificamente o que seria essa lesão. Tá bom, eu te falei que é bem difícil falarem o que é isso sem você mostrar a retinografia, né? Sim. Então, tá aberto aí, quem acertar, o Leandro e o Tomás vão pagar um jantar num restaurante bem caro, tá? Eu acho que vou acertar, professor. Mas... Eu acho que não. Só se alguém souber disso. Alguma hipótese para essa lesão hiperrefletiva, aparentemente subretiniana, numa área de descolamento seroso, talvez, nesse paciente? PVR. Então, ó, o John falou de uma infecção, eventualmente poderia ser, a gente não está vendo fundo de olho, mas não tem sinal de vasculite aí, né, John? Mas é uma hipótese, E a segunda, quem falou? Foi o grupo, eles têm que pagar para o grupo todo. Coletivamente falamos PVR. Eu sabia, professor, que vocês iam acertar. Então, a segunda hipótese, que é o do caso, é um PVR linear aí subretiniano nessa área, então associado a um descolamento não seroso, mas a um descolamento tracional, né? Mas olha, Mauro, o segundo jantar que você ganha esse ano, mas esse aqui foi complicado, hein? Então, você quer, Tomás, se você quiser mostrar a retinografia, na retinografia fica muito claro o diagnóstico, mas só pelo OCT é bem mais complicado do que isso. Você pode continuar. Essa imagem eu achei, quando o professor Leandro apresentou para a gente a primeira vez, eu achei muito interessante, nunca tinha visto um corte de OCT no PVR subretiniano assim tão bonito. Esse caso foi conduzido e operado pelo professor Leandro, o paciente evoluiu super bem, a cirurgia é muito bonita, depois para quem quiser ver a cirurgia, pedir para o professor Leandro mostrar, mas aqui à direita é o
é o resultado da retirada do PVR, que saiu bonito por inteiro e depois o paciente está super bem. Mas por que eu trouxe essa imagem? Na minha última caso cirúrgico que eu apresentei que foi um caso conduzido pelo Thiago Nogueira, que é também fellow aqui do serviço. A gente viu uma evolução de um paciente que teve múltiplos redescolamentos por PVR, e a gente chegou a discutir nesse dia sobre potenciais medicamentos para o tratamento do PVR. Então, por isso eu quis trazer essa imagem para a gente falar um pouquinho sobre isso. Para os mais novos, primeiro, o que é o PVR? O PVR é uma doença fibrótica não angiogênica que tem como tripé fundamental a inflamação, a proliferação celular e o remodelamento celular. Ele tem uma incidência mais ou menos de 5 a 10% nos casos de descolamento de retina regumatogênico. Tem os estudos que variam até 34%. A gente tem alguns casos que vão ter uma maior incidência do PVR, que tem maior risco de PVR, que são rupturas gigantes, descolamento de retina associado a trauma, uveíte, hemorragia vítrea, descolamento de retina em criança, descolamento de retinas mais crônicos, que já chegam para a gente com uma evolução maior, e relacionado a descolamento de coroide. A gente tem um pico de formação do PVR nos primeiros 2 a 3 meses, principalmente na 4ª e a 8ª semana, e geralmente ele vai se formar na parte inferior da retina pela gravidade. A gente classifica ele de PVR A, B e C, sendo A, esses depósitos, principalmente na retina inferior no vítreo, B, quando a gente tem uma dobra de espessura parcial da retina e esse engruvinhamento da borda da rotura, e o PVR-C, quando a gente tem uma dobra de espessura total da retina, ou PVR subretiniano. A formação do PVR tem como pré-requisito fundamental a gente ter uma rotura, que vai permitir que as células do EPR, principalmente, elas vão entrar em contato com o vítreo e que ocorra a quebra da barreira hematoretiniana. Com isso, a gente tem liberação de citocina, migração e proliferação celular, e formação de membrana, que a gente chama de processo de transição mesenquimal do EPR, que ele vai adquirir características contráteis, e com a contração dessas membranas a gente vai ter o redescolamento. Infelizmente, não é uma linha reta, então a gente tem mais, na verdade, um ciclo. Se fosse uma linha reta, a gente podia parar isso uma vez e não precisaria ficar operando o PVR atrás de PVR no mesmo paciente, mas infelizmente isso é um ciclo em que a gente tem essas citocinas inflamatórias como uma engrenagem importante que vai movimentar esse ciclo, que são elas, tem diversas outras, mas algumas principais, L6, L8, TNF-alfa, TGF-beta, dentre outras, que são importantes para tudo isso que acontece nessa transformação mesenquimal do EPR, no processo de inflamação, e a atuação sobre essas citocinas e fatores inflamatórios, atuando neles, a gente poderia ter algum efeito de que, reduzindo eles, a gente poderia bloquear esse ciclo e, eventualmente, resolver a proliferação vitreoretiniana. O tratamento fundamental para a gente resolver e evitar o PVR é a gente fazer uma cirurgia bem feita, fechar a rotura, colar a retina, para a gente evitar que esse processo se perpetue, mas, infelizmente, mesmo com a cirurgia, a gente tem essa incidência, às vezes até bem alta, do PVR pós-operatório. E quais são os medicamentos, potenciais drogas que a gente tem para combater o PVR? Vou falar de alguns deles. O primeiro deles são os anti-inflamatórios. Eles vão atuar modulando a inflamação, principalmente na via de formação da prostaglandina, que está aumentada em olhos com PVR em estudo, e que são importantes para manter essa quebra da barreira hematorretiniana e da inflamação. Então, a modulação da prostaglandina seria importante para evitar a proliferação vitreoretiniana. Infelizmente, infelizmente, teve bons estudos com bons resultados em modelos animais, mas em estudos prospectivos randomizados, usando triocinolona e ozurdex em humanos, a gente não teve uma diferença de taxa de sucesso anatômico nos pacientes em vivo. Outro par de drogas que já tem mais de 30 anos de estudo é o 5-FU e heparina de baixo peso molecular. O 5-FU, o 5-fluoracil, ele é um antineoplásico, ele inibe a proliferação celular, a proliferação de fibroblastos, e a heparina de baixo peso molecular, ela tem uma função que a gente usa mais, que é mais conhecida de anticoagulação, mas ela também atua na inibição da contração do colágeno e na proliferação celular.
e aí em modelos animais ela teve um aumento da taxa de sucesso anatômico, essas duas drogas tiveram um aumento da taxa de sucesso anatômico, diminuindo a incidência de novos descolamentos pela tração das membranas, mas, porém, em humanos, esses resultados não foram muito promissores. Numa meta-análise que foi publicada mais recentemente, no ano passado, que avaliou diversos estudos e selecionou 6, a gente não teve alteração significativa no sucesso anatômico em 6 meses. Teve um estudo que eles observaram que teve alguma tendência à melhora do sucesso anatômico em pacientes que já tinham PVR avançado antes da cirurgia, em que foi infundido o 5-FU e a heparina de baixo peso molecular junto com o BSS. Mas isso é um estudo apenas. E a gente teve também, esse ano, um resultado de um trial com 325 pacientes na Alemanha, que também não mostrou diferença estatística nos pacientes que tiveram vitrectomia com infusão dessa droga, daqueles que não tiveram a infusão. Outra droga importante, que tem um estudo bem grande correndo agora, é o metotrexate. O metotrexate, ele atua reduzindo a síntese de poliamina e liberando adenina. Esses dois processos, eles estão relacionados à diminuição da lesão celular e inibição da inflamação. Em estudos animais, a gente tem alguns efeitos adversos do metotrexate que a gente vai provavelmente ter que ficar de olho no futuro se a gente usar essa droga, que são redução da onda B do ERG, edema retiniano e edema nas células de fotoreceptores ganglionares. Mas, felizmente, em humanos, a gente já tem o uso dessa medicação já há mais tempo, com aplicação em linfoma ocular, com protocolos mais bem estabelecidos que deixam a gente mais seguro no uso dessa droga com múltiplas aplicações. O principal efeito colateral que a gente tem nesses pacientes que aplicam muitas vezes é uma alteração, são defeitos epiteliais, então, geralmente, nos estudos, eles usam bastante lubrificação para evitar com que isso aconteça. Em modelos in vitro, com células humanas, a gente tem que o metotrexate reduz a formação da banda de PVR e diminui a proliferação celular. E a gente tem alguns estudos com série de casos que podem ser favoráveis à medicação. Esse primeiro estudo que eu coloco aqui, ele foi um estudo que teve apenas uma aplicação sob óleo de silicone depois da cirurgia, e esse grupo não viu grande diferença significativa nos pacientes que fizeram uso da medicação dessa forma. Isso pode ser pelo fato de que, como o PVR é um processo longo e duradouro, uma única injeção de uma droga que tem uma meia-vida que não é do mesmo tamanho do que esses 2 a 3 meses da formação do PVR não seria o suficiente para segurar o PVR. Mas quando a gente vê estudos com séries de casos, com pacientes que receberam múltiplas injeções ou fizeram a infusão do metotrexate durante a cirurgia, a gente tem resultados que podem ser mais animadores. Esses 2 estudos eles não são tão robustos, eles são séries de casos que não compararam o paciente tratado com outros pacientes, mas que eles compararam esses pacientes, as taxas de redescolamento apenas com o que a gente tem da população em geral, mas tem já efeitos mais promissores. E o principal trial que está acontecendo agora é um estudo de fase 3, que começou em 2019, que é o GUARD, que é onde o paciente que tem já sofreu redescolamento por PVR grau C, ele é operado, colocado óleo de silicone e é dividido em 2 grupos, um grupo que vai ser o grupo tratar, que vai receber uma injeção no pós-operatório imediato, seguida de 8 injeções semanais e depois 4 injeções a cada 2 semanas, totalizando 3 injeções. E o que o estudo está procurando ver é a taxa de sucesso primário em 24 semanas. Eles têm no estudo essa zona de reoperação mandatória, que quando novos descolamentos surgem e passam dessa área, seria o que eles consideram a necessidade de reoperar. Eles esperam ter 200 a 460 pacientes nesse trial, então é algo importante que a gente vai ver mais para frente a atuação do metotrexate no PVR. E o que a gente até comentou na minha última apresentação são as estatinas,
que elas são uma das classes de medicação mais utilizada no mundo. Então, a gente tem a simvastatina, a atorvastatina e a rosuvastatina, que são medicamentos que a gente usa hoje como hipolipemiantes orais, perdão, mas em testes in vitro, em célula de EPR humano, a gente mostrou um potencial em reduzir mediadores inflamatórios, como IL-6, IL-8, TGF-beta, e esse mecanismo estaria associado, uma coisa importante nesse mecanismo é a maneira como essa medicação chega nas células do vítreo, do EPR, que seria da forma de transmembrana. Então, o fato da droga ser mais lipofílica poderia ter um efeito mais importante, e as drogas mais lipofílicas dentro dessas três são a simvastatina e a atorvastatina. Isso vai fazer mais sentido quando eu falar de um outro estudo. Ele também é importante por inibir o TGF-beta em reduzir a formação dessas membranas contráteis, o que é algo muito importante na formação do PVR. E o estudo que a gente acha que tem, dos que eu procurei, que tinha mais importância nesse assunto, é uma corte finlandesa, com 5.760 pacientes, que, tendo esse embasamento teórico em vitro e em modelos animais, eles notaram que existia uma associação positiva com redução de 28% nos riscos de redescolamento após a cirurgia de retina nos olhos que sofreram descolamento de retina regmatogênico apenas, não, outras causas de vitrectomia não tiveram alteração significativa, e em pessoas que faziam uso de simvastatina. Desse grupo, desses pacientes que foram estudados, 18% dos pacientes faziam uso de simvastatina, e uma coisa que pode ser importante no tratamento futuro com a estatina é que a maioria deles mais de 90% dos pacientes fazia uso há mais de 6 meses. Então, não é uma coisa que a gente dá a medicação depois do descolamento de retina, e isso pode ser importante para o futuro. Esse gráfico, ele mostra o risco cumulativo de reoperação com CIDS. Então, só o CID H33.0, que é o descolamento de retina regmatogênico, teve uma diminuição importante e significativa com o uso das estatinas. O grupo ele notou que, dentre as 3 estatinas, apesar de não ser isso um dado tão robusto, ele notou que dentro dessas 3 estatinas, essa redução é mais importante e significativa com a simvastatina, podendo também ter uma associação com a atorvastatina também, e isso pode estar em relação com a maneira que a droga vai atingir o vítreo, que é dessa maneira transmembrana, e pela rosuvastatina ser menos lipofílica, isso pode ser que ela chegue menos no vítreo. Então, a gente tem esses dados aqui também. O próprio grupo, ele se faz algumas perguntas no final do artigo que são importantes, que eu queria colocar aqui para vocês também, que seria, quando a gente vai começar a medicação, se a estatina vai mudar o nosso resultado com o PVR. Quando a gente começaria essa medicação? A gente já passaria, o paciente teve um DR, a gente já passa a estatina para todos os pacientes que têm descolamento de retina, podendo ser que ele escolhe outro olho, ou que esse olho precise de múltiplas cirurgias. Qual seria a melhor maneira da gente entregar essa droga? Formulações intravítreas, formulação com liberação lenta, ou a própria droga oral, sabendo que essas drogas têm efeitos colaterais. E também a corte finlandesa pegou uma população muito homogênea, então pode ser que isso não seja observado fora da Finlândia, com as pessoas tendo características genéticas diferentes do resto da população mundial. Mas acho que é uma droga também, junto com o methotrexate, bastante promissora, e é por isso que eu trouxe essas informações para vocês hoje. Queria abrir, se tiver interesse em alguma discussão, e agradecer pela atenção de todos. Ótimo, Tomás. Tomás, duvido do futuro da estatina. Esse estudo é cheio de vieses. Não tem potência, não é possível que a estatina tenha potência para impedir um evento proliferativo tão grave, tão potente quanto o PVR. Eu tenho dúvida até do methotrexate, você viu que o simfloracil e heparina de baixo peso molecular são extremamente potentes. Minha tese de doutorado é nisso. O modelo animal funcionou super bem. Em humanos não funciona. A estatina vai funcionar, é brincadeira isso. Um desses estudos que eu apresentei, professor, ele estuda mais ou menos isso também. Ele cria um modelo celular de inflamação muito intensa, e o grupo ele diz que nessa inflamação muito intensa, que seria maior do que o que a gente veria no PVR, a estatina teve um efeito, mas também são grupos que atuam meio junto, assim, são os pesquisadores, são todos finlandeses também, então acho que é uma linha de pesquisa.
Sim, sim. Talvez se o Metrexate tiver algum efeito, pelo menos em PVRs menos intensos, já é um ganho grande. Agora, estatina ter efeito, putz, eu sinto muito, mas infelizmente eu acho que é. Mas valeu você mostrar tudo isso. Tomás, obrigado. Excelente apresentação, tá? Muito bom. Eu que agradeço, professor. Mais tarde eu volto com o caso cirúrgico. Você já volta daqui a pouco, o caso cirúrgico. Tá. Se você puder descompartilhar, aí a Fernanda já compartilha, a gente vai mostrar o artigo. O artigo é o seguinte, é um ponto importante, o artigo é um artigo curto, que fala do risco de você operar a catarata, agravar a degeneração macular dos pacientes. Existe uma coexistência pela idade de catarata e DMRI, e o problema é se esses pacientes têm um risco operando a catarata, chegar em DMRI avançada, que significa atrofia geográfica, ou neovascular. Existe uma controvérsia grande de estudos publicados, estudos muito bons sobre isso. Nos anos 90, tem vários estudos populacionais indicando que existe uma relação, sim, você operar a catarata, você agrava a evolução da DMRI. O Beaverdam foi publicado em 2012 também, fala disso. Mas o Aredes, publicado em 2009, ele fala que não tem relação. E ele tem a metodologia mais adequada para avaliar isso. Esse artigo, de novo, revê essa publicação do Aredes, é o mesmo grupo de 2009, e com uma população de, agora, mais de 4.500 olhos, faz modelos estatísticos de regressão logística, Cox, uma estruturação de estatística desse estudo é extremamente forte, mostrando que não tem relação. Então, se o paciente tem baixa de visão e tem uma DMR intermediária, você pode operar a catarata desse paciente, ele vai ter ganho visual e não vai ter o risco de progressão para uma DMRI avançada, ou com atrofia geográfica ou com neovascularização. Isso é o que a Fernanda vai mostrar agora. Então, Fernanda, quiser compartilhar? Ótimo. Bom, boa noite. Meu nome é Fernanda Ni, sou residente do primeiro ano de oftalmologia aqui da USP e eu vou apresentar o artigo dessa semana. Queria agradecer ao Dr. Sérgio pela escolha do artigo e a ajuda na elaboração da apresentação. Esse é o artigo selecionado para essa semana. Ele foi publicado no Ophthalmology em abril desse ano, com a proposta, né, de avaliar o risco de desenvolvimento de DMRI avançada após a cirurgia de catarata. Catarata e DMRI são duas das causas mais comuns de perda visual. Ambas estão relacionadas ao envelhecimento, que favorece, então, a coexistência dessas duas condições. A cirurgia de catarata ela vai reverter a perda visual relacionada à catarata, mas não se sabe se esse procedimento leva à progressão para a DMRI avançada. Então, como o professor citou, alguns estudos populacionais publicados anteriormente, como o Beaver Dam Eye Study e o Blue Mountain Eye Study, observaram o aumento do risco de DMRI avançada em olhos com histórico de cirurgia de catarata em comparação com aqueles que eram fásicos, principalmente naqueles com tempo de cirurgia maior do que 5 anos, com odds ratio de 5,7 em 5 anos e de 3,81 e 3,3 em 10 anos para o BDS e para o BMS, respectivamente. Por outro lado, alguns estudos clínicos, como o estudo australiano, que seguiu os pacientes com cirurgia de catarata em apenas um olho e comparou o olho fáscico com o pseudofáscico, não encontrou diferença estatisticamente significativa no desenvolvimento de DMRI avançado. O presente estudo, então, ele avalia a associação entre a cirurgia de catarata e o desenvolvimento de DMRI nos participantes daquele estudo do AREDS 2. Então, rapidamente relembrando, né, como que foi feito o AREDS 2, eram pacientes com idade entre 50 e 85 anos, com drusas grandes bilaterais ou um DMRI avançado unilateral. Os participantes foram seguidos por 6 a 4 anos e depois foram seguidos por mais 5 anos no AREDS Follow-on. Foram divididos randomicamente em grupos placebo e nos grupos que receberiam a suplementação, e o segmento deles era anual, com exame de lâmpada de fenda, com retinografia. Eram feitos também alguns questionários sobre nutrição, medicação, os eventos adversos, adesão ao tratamento, e entre essas visitas anuais, os pacientes recebiam ligações telefônicas a cada 6 meses.
As informações sobre a facia do paciente, a severidade do DMRI foi obtido no início e nas visitas anuais, e informação sobre cirurgia de catarata, tratamento de DMRI avançado, era feita por telefone nesses intervalos de 6 meses. Os pacientes com cirurgia de catarata, que não tinham sinais de DMRI avançado antes da cirurgia, ou então no momento da cirurgia, também foram incluídos no estudo. A esse estudo, o desfecho principal é o desenvolvimento de DMRI avançado. E o que o AREDS 2 definiu como essa DMRI avançada? A presença de neovascularização, incluindo descolamento seroso da retina sensorial, hemorragia, descolamento de EPR, ou então história de tratamento para DMRI neovascular, ou então a presença de atrofia geográfica de uma área de 433 micras ou mais de diâmetro, com ou sem envolvimento foveal. Para esse estudo, foi usada 3 abordagens estatísticas para poder comparar com os outros estudos, para que as metodologias de análise dos estudos comparados fossem semelhantes. A proporção de Cox, ela foi usada para analisar o tempo para o desenvolvimento de DMRI avançada. A Logistic Regression foi usada para calcular o risco de DMRI da forma avançada 2 anos após a cirurgia de catarata, e foi feita também uma análise de pares combinado. Nessas 3 análises foi estimado o efeito de potenciais variáveis de confundimento, né, como idade, sexo, histórico de tabagismo, nível educacional e também a severidade do DMRI no início. Dos resultados, então, dos 4.203 participantes do AREDS, alguns olhos, que dá um total de 8.406 olhos, alguns olhos foram excluídos por terem feito já a cirurgia de catarata, outros por já apresentarem a DMRI tardia. Aí, depois de algumas outras exclusões por tempo insuficiente de segmento, ficaram 4.553 olhos, de 2.754 participantes, e desses, 1.767 olhos receberam a cirurgia de catarata e 1.981 desenvolveram o DMRI avançado no segmento que variou entre 1 e 12 anos. Na avaliação Cox Proportional Hazard, a razão de risco para a cirurgia de catarata foi de 1,05 para o olho esquerdo e de 0,96 para o olho direito. Nos 2 casos, né, sem significância estatística. Aqui, tem esses resultados. Na Logistic Regression, os participantes eles foram divididos em 2 grupos. Um que não tinha DMRI e não tinha cirurgia de catarata, e o outro também não tinha DMRI, mas que fizeram cirurgia de catarata. O desenvolvimento de DMRI avançado depois de 2 anos de segmento foi de 12% no grupo 1, que era o sem cirurgia de catarata, e de 23% no grupo 2, que é com cirurgia de catarata. Então, tem essa pequena diferença, mas ao ajustar para a idade, para a idade, para o sexo, tabagismo, não foi verificado associação de aumento de DMRI com odds ratio de 0,92, também com um intervalo de confiança passando pelo 1. No matched pair analysis, os casos que eram os olhos com cirurgia de catarata e sem DMRI, e os controles sem cirurgia de catarata e sem DMRI. 38% dos casos, que dá 408 olhos, e 40,4% dos controles, 429 olhos, desenvolveu DMRI, que vai resultar num odds ratio de 0,92. Então, a análise desse presente estudo não encontrou relação com o aumento de DMRI tardia após a cirurgia de catarata, dados que são consistentes com alguns relatos prévios do AREDS. Então, o que eles falam em relação a essas diferenças com estudos epidemiológicos que verificaram, sim, a relação? Eles vão apontar 5 fatores. A diferença nos participantes. Os participantes do AREDS eram um grupo seleto de voluntários saudáveis que estavam envolvidos nesse ensaio clínico de suplementação nutricional. Então, eles não são representativos da população geral. Um outro fator. Os olhos com histórico de cirurgia de catarata, eles poderiam já ter alguma alteração neovascular que não foi detectado antes da cirurgia. Isso no caso do estudo populacional.
No estudo do AREDS, como os pacientes eles eram regularmente avaliados por especialistas de retina, a cirurgia de catarata para alterações sutis nesse estudo foi menos provável. Outro ponto é a diferença de variáveis de confusão, que são inerentes aos estudos epidemiológicos e é de muita preocupação quando você vai avaliar o efeito de cirurgia de catarata sobre o risco de desenvolver DMRI tardia, porque tanto a catarata quanto a DMRI compartilham fatores de risco comum, né, particularmente o envelhecimento. No AREDS, eles comparam olhos com o mesmo potencial de progressão para DMRI avançado e os modelos também utilizados para análise foram ajustados para essas variáveis de confundimento. Além disso, avanços nas técnicas de cirurgia de catarata e nas ferramentas diagnósticas também são considerados. A maioria dos estudos populacionais, eles são mais antigos, como o professor falou, lá da década mais de 1990, e o trauma cirúrgico e a inflamação pós-cirúrgica, eles eram maiores naquela época. O uso de LEOs com bloqueio de raios ultravioletas, que também ganharam popularidade desde meados da década de 80, também ajudou a diminuir a toxicidade da luz azul, que tem sido uma das coisas usadas para explicar a associação entre a cirurgia de catarata e o DMRI. E, atualmente, também o uso mais comum de OCT também pode contribuir para uma melhor detecção de DMRI antes de fazer a cirurgia da catarata e você já não operar um olho que tem essa alteração. Então, o que se conclui é que os dados desse estudo prospectivo, eles fornecem evidências para auxiliar no aconselhamento de pacientes com DMRI, que podem se beneficiar, sim, de cirurgia de catarata, e que aqueles com DMRI intermediário ou DMRI avançado unilateral, eles devem estar cientes, né, do alto risco de desenvolver o DMRI avançado, mas devido a um curso natural da doença, independente da cirurgia de catarata. E sempre lembrar a importância do acompanhamento pós-cirurgia de catarata e o início precoce de tratamento para sinais de DMRI neovascular também é bom sempre enfatizar. E era isso. Obrigada. Perfeito. Excelente resumo, Fernanda. Ótimo. O artigo é bem detalhado, bem longo. A Fernanda fez um resumo excepcional. Então, quando a gente tem um paciente com catarata e DMRI, ele já está suplementado com a formulação do AREDS. Esse paciente não vai ter um risco maior de agravar a DMRI pela cirurgia de catarata, mas sim pela história natural da evolução, mas não pela cirurgia em si. Então, você pode recomendar a cirurgia de catarata para pacientes que necessitam disso e que têm DMRI como doença conjunta à catarata, certo? Algum comentário sobre esse artigo? Alguém quer fazer? Algum comentário? Então, ótimo. Esse é um ponto controverso. Então, a Fernanda explicou muito bem o artigo mais importante sobre esse tema que já foi publicado. Então, por isso a importância de a gente estar falando aqui, e a gente vê sempre paciente com DMRI e catarata associada, tá? Então, Fernanda, parabéns, tá? Excelente tua apresentação, parabéns. E agora a gente vai seguir com o Tomás de novo, ele vai apresentar o caso cirúrgico. Tomás? Bom, prazer. Professor, obrigado mais uma vez. De novo agora com o caso cirúrgico, eu queria agradecer por essa apresentação ao senhor, ao Dr. Tiago Nogueira, que me ajudou na formulação da apresentação, e ao Dr. Pedro Braga, que conduziu o caso comigo. O caso que eu trago hoje para vocês é um paciente de sexo feminino, de 30 anos, com uma queixa de baixa visual no olho esquerdo há 5 dias, uma paciente altamíope que estava com uma visão de 20/200 na entrada do nosso pronto-socorro, cristalinos transparentes em ambos os olhos, com o tabaco dush no olho esquerdo, e um fundo de olho de ambos os olhos mostrado a seguir. Aqui, o maior aumento do olho esquerdo. Queria abrir para a discussão do qual seria as possíveis abordagens e abordagem de escolha dos senhores nesse caso. Perfeito. Então, paciente jovem, 30 anos, altamíope, -8, com essa ruptura periférica e áreas de afilamento da retina, provavelmente degeneração látice aqui. Qual que é a técnica cirúrgica mais adequada nesse caso? Então, Jorge, Mauro, John, Leandro, o que vocês comentam aqui? Sérgio, tudo bom?
Tudo. Eu acho que é um buckle, aí eu faria um buckle nesse caso. As áreas de látice ainda não estão descoladas, eventualmente se o descolamento chegar na área do látice, você tem que cobrir essas áreas com o buckle. Se não, você pode eventualmente só restringir, fazer um buckle um pouco mais restrito, que o pós-operatório é mais tranquilo, mas, na minha opinião, seria introflexão escleral aqui. Perfeito, eu concordo totalmente. Jorge? Mesma coisa, acredito que o buckle seria muito bom para paciente jovem, automíope com área de látice. Agora, eu botaria uma faixa associada ao buckle por causa do látice que nós temos aí. E provavelmente esse paciente deve ter um descolamento somente parcial do vítreo. E eu ficaria mais tranquilo botando uma faixa nesse paciente para fazer uma liberação dessa tração periférica aí. Mas, numa situação dessa, o buckle é muito, muito bom. Perfeito. Então, acho que a primeira escolha aqui é unânime, uma introflexão escleral na área dessa ruptura, né, que pega essa área temporal superior, associada a uma faixa 360, e tratamento dessas outras áreas, ou com crio intraoperatório, ou com laser no pós-operatório, certo? Você quer mostrar a evolução, Tomás? Sim, professor. Só fiz tentei imitar um pouco o Thiago aqui. É bonito o desenho. Esse é o Thiago que me mandou. Então, ela tinha mais ou menos essa configuração com essas áreas de látice inferior, uma área de látice semi-superior, que a gente também bloqueou, colocou um buckle no local. Então, a gente fez um buckle temporal superior, indo mais ou menos da área de látice, passando um pouquinho essa rotura temporal. E aí, perdão, isso daí que eu deveria ter mostrado antes, só um CT de antes, mostrando o descolamento com a mácula parcialmente descolada. E a gente, com a cirurgia, as imagens não ficaram muito boas, que a gente reformou o olho com um pouco de ar depois de fazer a drenagem, então a imagem não ficou tão boa nos pós-operatórios imediatos, mas a paciente evoluiu super bem com esse buckle 90 graus temporal um pouquinho mais para o superior, passando um pouquinho para o inferior. A gente fez o bloqueio dessas áreas inferiores também e colocou a faixa como o professor Jorge tinha sugerido. A paciente tendo evoluído muito bem, ela, no pós-operatório, ela teve um primeiro mês que parecia que ela melhorou muito a visão, ela foi para um 0,4 de visão, chegou a ficar 0,5 num dos pós-operatórios, mas aí, no pós-operatório de um mês, ela veio se queixando de uma queixa de metamorfopsia mais importante. Era um paciente bem orientado, então ela trabalha bastante com computador, é uma funcionária do hospital, e ela estava com bastante dificuldade no trabalho e estava reclamando dessa questão da metamorfopsia. E a gente fez um CT na ocasião e ela tinha esse líquido subretiniano ainda que se mantinha nesse primeiro mês. Queria saber se para esse líquido nesse primeiro mês, uma coisa mais recente, os senhores fariam alguma coisa diferente para tratar esse líquido ou procurariam alguma coisa diferente no exame? Queria abrir para essa discussão. Você vê toda essa imagem do infrared aí, essas regiões arredondadas escuras são de líquido. Então, ela tem uma coleção de líquido em vários pontos, inclusive na região macular, que dá distorção. Jorge e Leandro, vocês fariam alguma coisa ou só observa para isso reabsorver espontaneamente? Dá mais tempo, só tem um mês aqui de pós-operatório. Isso é bem comum em pacientes que você faz buckle. Normalmente, você tem coleção de líquido na região macular e até 6 meses isso reabsorve e fica perfeito, sem problema nenhum. Eu não faria nada, só faria acompanhar o paciente. Eu tive vários assim. Antigamente, eu me lembro que você falava, antes da era do CT, dizia assim, você só tem a visão final de um paciente que você bota um buckle depois de 6 meses. Mas a gente não tinha como provar a presença desse líquido na região macular. Hoje em dia, com o CT, a gente consegue ver, e por isso que os resultados finais a gente precisa esperar um pouco. Perfeito, Jorge. Leandro? Eu concordo plenamente com o Jorge, acho que tem que esperar, mas esse líquido me intriga um pouco, se vocês querem saber, assim, porque apesar do paciente ser míope, a gente observa, às vezes, esses pequenos pockets de líquido que demoram pra caramba para absorver, e você imagina que o EPR tem uma bomba que poderia suprir isso. Eu imagino que
nesses descolamentos o EPR tenha um mau funcionamento que não consiga localizadamente dar conta disso. Mas na prática a gente espera e vai esperando, espera, e tem uma hora que isso aí absorve e resolve o problema. Leandro, você tem razão. Eu vi alguém falar, acho que foi o Raj lá do Canadá, que os pacientes automíopes com rarefação do termo pigmentar acontece mais isso do que um paciente com termo normal. Perfeito. Provavelmente tem alguma a ver com a bomba realmente. Aham. Tomás, você tem um segmento desse paciente depois de um mês? Sim, eu tenho outros OCTs dessa paciente depois, no quarto e no 9º mês. E ela é uma paciente que ela tem uma pele mais escura e no fundo de olho a gente não nota aquele fundo de olho clássico de paciente com pele muito clara, que até, acredito, teve uma reunião que o Dr. Flávio Rezende e o professor Leandro estavam discutindo, eles comentaram sobre esses pacientes que têm a pele muito mais clara e têm essa dificuldade de bombear o líquido subretiniano, até quando a gente estava comentando daquela questão da lira, quando a gente tem a retina cola em posição um pouco diferente, isso poderia, então a gente estava comentando sobre quando fazer e não fazer, pelo fato dos pacientes terem pele mais clara e às vezes o VPR não funciona tão bem. Esse paciente, quando examinando ela, não parecia ser dessa forma, apesar de ser alta míope, e ela teve, no 4º mês, ela mantinha esse líquido, e no 9º mês, que foi a última vez que a gente a viu, ela mantinha esse líquido também, parecia um pouquinho menor, mas ela mantinha esse líquido também. Eu queria saber se nessa ocasião, já tendo passado mais de 6 meses, existe alguma coisa que os senhores tentariam, continuariam esperando, o que isso ocasionaria, a gente não vê uma grande diferença nas linhas externas dos fotoreceptores no OCT, mas isso teria alguma alteração para o futuro do paciente? Eu queria perguntar isso para vocês. Então, Leandro e Jorge, olha, o líquido subretiniano praticamente não mudou, ele teve um espessamento do segmento externo dos fotoreceptores nesse OCT aí de 9 meses, e se a gente for ver no infrared, a gente vai ver que os pockets aí, essas manchas escuras, são muito semelhantes à do primeiro mês de pós-operatório, né? Então, depois, nesses 8 meses de acompanhamento, praticamente não teve diferença. Agora, existe um tratamento específico para isso? Não. A gente pode tentar algumas coisas inespecíficas para estimular o EPR, mas talvez dorzolamida, né? Fazer um diamorfo nesse paciente aí. Eu pensaria em fazer isso. Geral. Eu nunca vi ficar tanto tempo com líquido, não. Já vi vários ficarem 3 meses, 6 meses, mas 9 meses, eu acompanhando, eu nunca peguei um paciente que ficasse mais de 6 meses com esse líquido, não. E nessa quantidade aí. Porque se você ficar com 9 meses, tá igualzinho a um mês, não melhorou nada. Outro dado interessante é que para uma paciente míope, ela tem uma coroide extremamente espessa. A paciente tem menos 8, ela tem uma coroide bem espessa para a alta miopia dela. Então, talvez ela tenha uma dificuldade de retorno venoso, ela tem uma congestão venosa que dificulte essa reabsorção desse líquido subretiniano. Então, a anatomia dela, apesar de míope, é anômala. Então, acho que isso tem alguma influência em diminuir essa... Então, pensando assim, quer dizer, eu não faria isso nela, mas eventualmente se você conseguisse enxugar a coroide, eu acho que reabsorveria esse líquido. É como se ela estivesse tendo uma central serosa-like, uma manifestação diferente, obviamente central serosa, mas como se fosse uma permanência de líquido para uma coroide espessa numa paciente que não deveria ter coroide espessa. A coroide de míope é muito fina, né? Com menos 8. Leandro, qual que é a tua impressão? Não, eu também eu concordo, eu acho que essa impressão é interessante, até interessante a gente comparar a espessura da coroide do olho contralateral. Eu não sei se o buccal muito elevado, talvez comprimisse vorticosa, mas em termos práticos, a gente não tem nada cirúrgico que a gente vai fazer nessa paciente. O buccal está super bem posicionado. Se a gente fizer uma vitreca com perfluor para tentar drenar esse líquido, é uma péssima ideia, porque isso vai ser super invasivo, e isso daí é microscópico. Na cirurgia você não consegue detectar direito isso daí no plano cirúrgico. E, eventualmente, diamox, acetazolamina é uma ideia. Eu nunca ouvi falar também sobre micropulso, se teria algum papel em tentar estimular essa absorção. Poderia ser levantado se alguém já pensou nisso na literatura. E enxugar a coroide, mas como? Como que a gente vai fazer para enxugar essa coroide, né?
Mas talvez tenha uma gênese aí da vorticose sendo apertada, não sei. Teria que pensar, ver o outro olho, comparar. Mas em termos práticos eu só aguardaria. Eu não fico confortável com essa situação, né? Não é uma situação que a gente queira que ela mantenha esse líquido subretiniano. Apenas a gente não tem uma maneira adequada de resolver rápido, e a conduta expectante é menos invasiva e geralmente, na grandiosíssima maioria das vezes, leva à absorção do líquido e o paciente fica bem. Bom, então, Tomás, uma opção é a gente usar a cetazolamida ou via oral ou tópico. Eu acho que via oral teria mais eficácia para ver se funciona. Não sei realmente se funciona. Para tratar essa segunda hipótese, que é essa coroide espessa e essa congestão venosa por causa de problema de drenagem na vorticose, eu não sei se talvez o buccal influencie nisso mesmo, né? A gente teria que enxugar essa coroide e fazer assim, eu não faria isso, né? Seria a última escolha fazer um PDT para enxugar a coroide dela. Talvez ela tivesse uma resposta, né? De conseguir bombear esse líquido subretiniano melhor. A gente não tem verteporfina, a gente não tem PDT, é uma hipótese só, não vi nenhum estudo usando isso. Ela deve ter uma visão boa para a gente interferir, eu acho que ela tem 20/40, né? Ela chegou mais ou menos em 0,5. Quanto que ela tem de visão agora? Da última vez que a gente examinou ela tinha 0,4 com mais algumas letras do ETDRS. Tá. Então, uma visão razoável para quem tinha 20/200 de entrada, né? Certo? Então, eu acho que talvez o que foi sugerido aqui pelo Cabral, pelo Jorge, é usar a cetazolamida. Talvez via oral você tenha um pouco efeito colateral, né? E observar se tem alguma eficácia. A ideia é estimular esse bombeamento, estimular o IPR para fazer esse bombeamento melhor. Mas eu acho que a paciente tem uma predisposição para formar líquido subretiniano e que a cirurgia foi um gatilho para fazer isso em relação à anatomia dela. Eu acho interessante mesmo, como o Leandro sugeriu, ver o outro olho, ver se ela tem uma coroide espessa, apesar de ser alta míope, eu acho que ela deve ter. Isso que predispôs ela a formar essa loculação de líquido. Você vê que não é só na fóvea, tá? Tem toda a retina, principalmente na retina superior, como a gente vê aqui no infrared, está cheio de loculações, né, de líquido, né? Então é um caso interessante, difícil a conduta, ainda bem que a visão dela é uma visão razoável, mas o tratamento, eu acho que você vai encontrar pouco estudo para ter um tratamento direto nisso, tá? Beleza, professores, obrigado. Ela até na última vez que eu a vi, foi no começo do ano, ela estava um pouco mais tranquila com a visão dela, apesar da metamorfopsia, acho que ela estava mais acostumada. A gente acabou continuando observando, mas a gente pode tentar essas outras, precisaria até fazer o ACT para ver se isso melhorou depois de muito tempo, mas essa seria uma opção boa. O que você pode fazer para estudar esse caso é fazer uma endocianina de grande angular para ver como é a distribuição de vasos na coroide dela, como é a drenagem da coroide dela, tá? E ver se ela tem mesmo dilatação dos vasos nessa região macular que propicia isso. Ela deve ter. Ela tem um espectro aí de plaque coroide que talvez predisponha a isso, né? Além de dar a medicação, além de estudar o outro olho, como o Leandro sugeriu, eu acho que o exame que eu poderia fazer é uma endocianina para avaliar melhor a circulação da coroide, né? A camada de Haller, como vai para as ampolas, né, de drenagem, as vorticosas, tá? É isso. Ótimo caso, Tomás. Mostra a evolução dele mais para frente na tua próxima apresentação. Pode deixar, aí. professor. Tá bom. Obrigado. Excelente. Então, parabéns aí para todo mundo que fez as apresentações. Eu agradeço a todas as discussões, agradeço muito o pessoal da UVIT que fez a apresentação no caso clínico, né? Então, é uma parceria bacana de a gente ter aqui. E a gente se vê, então, provavelmente daqui 2 semanas. Semana que vem tem o BH Summit. O Eduardo, que era a apresentação dele de casos clínicos, ele não vai poder fazer na semana que vem. Então, eu acho que vai saltar a semana que vem. A gente vai se ver daqui 2 semanas. Mas a gente vai colocar na internet isso ainda, tá bom?
Um abraço para todos e a gente se vê então em 1 ou 2 semanas, provavelmente em 2 semanas. Um abraço.